forte da Igreja Batista Esmirna. A você que é amante da Palavra de Deus, que gosta de estudar a Palavra de Deus, aprender um pouquinho mais do Senhor, esse é o momento, porque vamos ficar conectados na Palavra. Deus vai abençoar a sua vida com certeza. É sempre um prazer ter você conosco neste dia. Então que Deus possa te abençoar. Também queria te dizer que nesta EBD vamos começar a ver a origem de tudo, o gênesis de tudo, como tudo começou. Como este mundo começou, o universo, como que a Bíblia é confrontada com a ciência e ela é a palavra de Deus, ela é verdadeira e se comprova o que a Bíblia falou. Então, temos muito a aprender, né? Tem uma devocional abençoada, também tem um cântico maravilhoso. Também queria te dizer que todo domingo agora, a EBD presencial lá na igreja, no final desse programa, aqui vai ter o endereço. Seja bem-vindo, venha participar conosco todos os domingos às 9 horas da manhã, né, até 10h30, né? E vai ser muito bom ter a sua companhia, a sua presença, te conhecer para aqueles que não nos conhecemos, aqueles que são nossos amigos, a gente poder rever, tem toda a segurança. Você vai com a sua máscara, temos álcool gel, mede a sua temperatura, tudo dentro realmente da regularidade, né? E o bom é que nós vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, estudaremos esse mês o Gênesis, né? É importante a gente saber de onde viemos, como viemos e para onde nós vamos, né? Com certeza vai ser muito bom para qualquer pessoa que realmente tem interesse em conhecer a verdade, né? E a verdade, ela sempre prevalece. Então vamos juntos, conectados na palavra, vou orar com você agora, amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Que possamos ser edificados, possamos conhecer mais de Ti, mais daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Ó Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós nesse período, com a nossa mente e o nosso coração aberto, para compreender a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz. Em nome de Jesus, amém. Também queria te pedir para você estar se inscrevendo aqui no nosso canal da igreja, para nos abençoar. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho mais da nossa origem, né? Todo mundo, a ciência diz uma coisa, mas ela também comprova que a Bíblia tem razão. Então, se você assistir do começo ao fim, você vai poder compreender melhor. E é bom a gente compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam esse propósito de Deus para a vida de cada um. Então vamos lá, conectados na palavra. Lembrando, no Será que Você Sabe, você comenta, me mande as respostas que você vai estar participando dos sorteios. Então, temos 4 domingos e são os 4 domingos que a gente computa para que você possa fazer parte do sorteio. Então vamos juntos, conectados na palavra, sempre! Graça e paz, tudo bem? Hoje eu vim deixar uma palavra que está em Provérbios 20, no versículo 22, que diz assim: Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Bom, essa é uma atitude muito difícil de tomar, mas nós temos que ter. Porque é bem complicado quando alguém faz um mal para nós. Porque na mesma hora, a vontade que vem é de pagar com a mesma moeda. E a palavra que já está registrada. Nós que somos de Deus, nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai trabalhar no nosso coração, para que nós liberamos nosso perdão e para que as outras pessoas que fez o mal para você se arrependam dos seus erros. Amém? Fiquem com essa palavra, que Deus abençoe a todos. É a maior dúvida que a maioria das pessoas tem quando o assunto é acreditar na Bíblia. Gênesis, a ideia de que os céus e a terra foram criados em 6 dias, enquanto todas as ciências dizem o contrário. Me acompanhe. E o tempo. Tempo era uma constante que não tinha nada a ver com nada mais.
O tempo se move pra frente, de hoje pra amanhã e assim por diante. Sempre pra frente e na mesma velocidade. Tic-tac, tic-tac. Então veio Albert Einstein e todas as coisas mudaram. Sabia que isso ia ser uma aula de física. Eu sabia, cara. Aprendeu o saco. Todos conhecem a teoria do Big Bang? Temos uma pequena imagem de computador para mostrar o que foi. No início não havia nada. O universo não existia, nem planetas ou estrelas, nem mesmo espaço vazio. Nada. Nem mesmo tempo. E desse nada completo houve um clarão e uma partícula foi formada, menor que um grão de mostarda. E nessa partícula minúscula havia tudo de tudo que viria a ser. Essa partícula expandiu em centenas de milhares de quilômetros por hora. Era uma bola de pura energia, densa, massiva, além da imaginação. E a temperatura estava nos trilhões de graus. Uma massa de puro plasma expandindo na velocidade da luz. Tudo que seria o material a partir do qual tudo existe hoje. Os planetas e as estrelas, todas as coisas vivas. Tempo e espaço foram criados naquele momento. Isso foi uma boa notícia para os seguidores da Bíblia, como eu e o papai, porque a ciência estava dizendo que houve um começo exatamente como a Bíblia diz. Claro que a má notícia foi que a Bíblia disse que tudo isso aconteceu em 6 dias. Essa ideia do Big Bang surgiu como resultado da teoria da relatividade do Einstein, onde ele estabeleceu que na ciência física nada é absoluto. Tudo é relativo em relação a tudo. Até mesmo o tempo. Tempo é relativo à velocidade. É um conceito em física que chamamos de dilatação do tempo. Imagino que todos ouviram esse exemplo. Imaginem Lin e JT. São gêmeos vivendo agora na Terra. Eu sei, estranho, né? Lin embarca numa nave e voa perto da velocidade da luz para uma estrela distante. JT fica aqui na Terra. Agora, para Lin, a viagem dura, digamos, 1 ano. Mas quando ela retorna para a Terra, ela descobre que JT havia envelhecido 20 anos. Ah, não. Para mim, viajando perto da velocidade da luz, o tempo passou mais devagar do que para o JT esperando aqui na Terra. Para um objeto parado, o tempo passa como estamos acostumados. Quando o objeto começa a acelerar e sua velocidade chega perto da velocidade da luz, a quantidade de tempo que passou diminui. A passagem do tempo é relativa à velocidade, como Lin disse, dilatação do tempo. Posso fazer uma pergunta? A gente já terminou toda essa coisa de física? Vai gostar dessa parte, Tyler. Senhoras e senhores, bem-vindos ao planetário. Por favor, sentem-se por aqui e permaneçam sentados. Permaneçam sentados, por favor. Vamos mostrar mais uma vez o que queremos dizer com a dilatação do tempo. O tempo não é fixo ou constante. O tempo ou a passagem do tempo é afetado pela velocidade e pela gravidade. Quanto maior a velocidade ou quanto maior a força da gravidade, menor é a passagem do tempo. Pai, pode resumir pra gente o primeiro dia de Gênesis? No início, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E a escuridão era a face do abismo. E o Espírito de Deus cobria a superfície das águas. E Deus disse: haja a luz. Há alguns pontos que precisam ser esclarecidos? Sim, 3, na verdade. Você precisa entender algo de hebreu para entender o livro dos Gênesis. Primeiro, na língua hebraica antiga não há uma palavra correspondente para o universo. Segundo, as águas, na verdade, representam tudo o que havia. E a escuridão é um símbolo para um estado de caos. Dr. Tolley, o primeiro dia teria começado há 15,75 bilhões de anos e terminado há 7,75 bilhões de anos. O que a ciência diz que aconteceu na Terra durante esse período? No instante do Big Bang, tudo o que seria, tudo que constituiria os quarks, prótons, nêutrons, elétrons, a partir do qual tudo agora existe, assim como o tempo e o espaço foi criado. A Terra só existia na forma de poeira estelar, que mais tarde se solidificaria no planeta. Quanto ao verso haja a luz, você precisa voltar ao seu vídeo do Big Bang e corrigir algo. O nome Big Bang dá a impressão de uma explosão brilhante e um raio de luz, como uma bomba atômica. É assim que normalmente, esse fenômeno é representado. Mas não é correto. Do momento inicial da criação, e conforme o universo inicialmente expandiu, ele era uma bola de plasma tão incrivelmente quente, densa e forças gravitacionais que nenhuma luz poderia ter escapado. Inicialmente não existia nenhuma luz.
Só uma massa redonda e opaca de pura energia. Foi apenas quando essa massa primordial esfriou e expandiu até o ponto no qual a força gravitacional foi reduzida para permitir que a radiação eletromagnética escapasse que houve luz. Então, que se faça luz é claramente um evento separado da criação inicial, tanto na Bíblia quanto na ciência? Sim. Pai, dia 2. Dia 2, os céus, como conhecemos, foram criados e o caos que eventualmente se tornaria a Terra foi separado do resto da criação. Dr. Tolley, relógio cósmico, dia 2, o que aconteceu nesse período? Nossa galáxia Via Láctea foi formada assim como nosso Sol e o planeta Terra em sua primeira roupagem. Pai, dia 3. Os oceanos e a terra seca surgiram, assim como as primeiras formas de vida vegetal. Professor Campbell, estamos na sua área agora. O que a ciência diz que aconteceu com a Terra entre 3,75 bilhões de anos e 1,75 bilhões de anos atrás? Bom, há uns 3 bilhões e 800 milhões de anos a Terra esfriou, a água líquida foi formada. Em seguida, as primeiras formas de vida vegetal e animal, algas fotossintéticas e bactérias apareceram. Voltamos com você, pai, dia 4. Dia 4, o Sol, a Lua e as estrelas apareceram. Mesmo período, professor, 1,75 bilhões de anos e 750 milhões de anos atrás. Bom, inicialmente, na primeira parte deste período, a atmosfera da Terra era quase opaca. Então, com o aumento da concentração de oxigênio, a atmosfera teria se tornado translúcida. E então o Sol, a Lua e as estrelas teriam aparecido pela primeira vez na superfície da Terra. Pai, dia 5. Dia 5, a vida é criada nos oceanos e também os primeiros répteis e pássaros. Professor, 750 milhões até 250 milhões. Bom, inicialmente a vida marinha teria sido dominante e então veio a Era Cambriana. A explosão cambriana há 530 milhões de anos, quando todas as espécies animais terrestres literalmente apareceram ao mesmo tempo. Daí os primeiros hominídeos. E, finalmente, seres humanos como conhecemos hoje apareceram. Agora, não é verdade que no tempo em que Gênesis foi escrito não havia conhecimento de nenhum dos estágios científicos que você e o Dr. Tolley descreveram? Naquele tempo as pessoas pensavam que a Terra era plana. Hoje o relógio cósmico continua a girar, a marcar a passagem do tempo no nível dos cosmos. E, como o universo continua a se expandir, a taxa que se mede o tempo continua a diminuir. Mas isso não significa nada para nós agora. Desde o momento que Deus sussurrou o Neshama da vida para Adão, quando Deus deu sua alma para o homem, nós na Terra denominamos a passagem do tempo através dos nossos relógios baseados na Terra. Onde um segundo faz parte de um dia, o que reflete a rotação da Terra no seu eixo. E um ano marca a conclusão de um ciclo em volta do Sol. Você diz que Deus contou a história do Gênesis para Moisés, ou que foi escrita por outros inspirados na palavra de Deus, mas e se não há um Deus? A ideia de que Moisés ou qualquer outro no tempo que o Gênesis foi escrito, um tempo que Bob nos lembrou há apenas um minuto, quando a maioria das pessoas acreditava que a Terra era plana, poderia ter criado uma história que reflete perfeitamente o que a ciência tem provado ser a verdade. Tudo de uma maneira secular. Acreditar nisso, para mim, de qualquer maneira, é mais difícil que acreditar em Deus. Então vejam só. A ciência e seus 15,75 bilhões de anos e os 6 dias da Gênesis estão em completo acordo. A ciência comprovou que os líderes religiosos foram incapazes de provar por milhares de anos. Falou como cientista que é, Mark. Mas, na realidade, a ciência só alcançou a verdade da Bíblia. A ciência simplesmente decifrou o código da Gênesis. O que eu acho mais surpreendente sobre isso é o estranho brilho da Gênese bíblica que é apresentado para a gente de uma maneira que a humanidade tem que evoluir para o nível atual antes de sermos capazes de compreender a história como ela foi originalmente escrita. Pergunta. Nós iremos ter uma prova sobre isso? Porque eu não sei se eu vou... Não, Tyler. Nada de prova. Tá. E é isso. Então, se tiverem alguma pergunta, ficaríamos felizes em tentar respondê-las. Mas, se não, eu gostaria de agradecer a presença e desejo a todos um bom dia.
voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Gênesis é o primeiro livro da sua Bíblia. Mas o que significa Gênesis? Gênesis é a palavra grega para nascimento ou origem. Mas originalmente a Bíblia foi escrita em hebraico. E em hebraico o nome desse livro é simplesmente No Início, em referência às primeiras palavras que lemos em Gênesis 1:1. Esse nome, No Início, ou Bereshit, cabe bem porque em Gênesis lemos como tudo começou: o céu, a terra, a vida. Esse livro ele planta as sementes que são desenvolvidas no restante da Bíblia. E quero comparar esse livro de Gênesis com o Evangelho de João. E vamos encontrar algo muito interessante. Digo que Deus quer se comunicar pela criação.
E não é necessariamente sobre história, cosmologia e biologia, mas sobre soteriologia, as doutrinas referentes à salvação, e escatologia, o conjunto de verdades últimas, as verdades referentes ao fim do tempo. Em Isaías lemos: Eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E o profeta Amós também revela um fato importante: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por exemplo, os 3 primeiros versículos deste livro. De acordo com 2 Coríntios 4, especificamente o versículo 6, esses versículos são uma imagem também de Deus proclamando a luz da salvação em nossos corações, a redenção dos pecadores. Para entender isso melhor, assista a série sobre Romanos. Bem, esses versículos nos mostram que existe um elo e um significado muito mais profundo por trás das histórias que lemos em Gênesis. Basicamente, há a grande história, em outro vídeo chamamos isso de meta-história, que é repetida em pequenos segmentos de outras histórias. Como uma peça de música, Deus começa pequeno em Gênesis, sobe ao Calvário e completa a Bíblia com uma revelação plena. Encontraremos 2 dessas pequenas histórias, uma do capítulo 1 a 11 e outra do capítulo 11 em diante. A primeira pequena história, é sobre a raça humana, e a segunda sobre Deus e Israel. Elas são exemplificadas através de 7 personagens principais. Esses também chamamos de patriarcas. Então essa é a repartição geral que utilizaremos. E, como um pequeno bônus, na primeira parte vamos nos concentrar na criação e analisá-la com um pouco mais de detalhe. Talvez você nunca tenha pensado nisso antes, mas por que Deus criou nosso mundo em 6 dias? Ele seria suficientemente poderoso para criar a Terra em 1 dia, ou até mesmo num estalar de dedos. Mas por que 6? E eu te digo que não é por acaso. Ele quer comunicar algo, e talvez até já nos apontar para fatos maiores. E podemos notar isso na ordem em que as coisas foram criadas. Tudo teve um propósito, não foi aleatório. Na criação, Deus quer, em primeiro lugar, glorificar a seu Filho, Jesus Cristo, que veio como a luz do mundo, João 8,12. Foi crucificado entre o céu e a terra com suas águas profundas, Salmo 42,7. Esse foi o único dia que Deus não disse que foi bom. Mas, após 3 dias, ele, Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos como as primícias, em 1 Coríntios 15:20. E está nos lugares celestiais, com todos os que foram ressuscitados em Cristo, Colossenses 3:1. Ele, então, estendeu a mão ao mar das nações através do Espírito Santo, Marcos 16:19-20. E continuará a fazê-lo até que chegue o dia quando voltará com a sua noiva para reinar neste mundo como Adão foi ordenado a fazer. Incrível, não? Mas vamos brevemente considerar ou analisar como a criação revela como Cristo tratou a humanidade ao decorrer de toda a história. Eu preciso que você preste bem atenção. Atribuiremos 1000 anos a cada dia da criação. Então, um dia será visto como um milênio, ok? Qual foi o evento predominante de cada época? O primeiro dia da criação paralela à queda de Adão, que ansiou conhecer o bem e o mal. O segundo dia paralela à separação do povo celestial e terrestre, retratado na vida de Enoque e Noé. O terceiro dia paralela à separação das águas, que se passou no Mar Vermelho e no Jordão. E o quarto, a vinda de Cristo e seu precursor, João Batista. E veja só, é somente depois de 4 dias que vemos vida. O quinto dia mostra como essa bênção de ter vida paralela à salvação e à vida eterna que alcançou as nações pelo Espírito Santo. E com o sexto dia, chegamos a esse momento em que você clicou nesse vídeo, um tempo que está muito perto de seu fim. Em breve, Cristo retornará para reinar sobre a terra e haverá 1000 anos de paz, o 7º dia. Já vimos agora 2 maneiras como esse livro, em especial a criação, retrata muito mais do que podemos pensar à primeira vista. Agora, vamos considerar a primeira parte do livro de Gênesis, do capítulo 1 a 11, onde Deus lida com a raça humana de uma maneira geral. Deus criou Adão para representar a Deus mesmo, e para governar essa terra em obediência e submissão. Mas Adão falhou em guardar o único mandamento que Deus lhe dá, e traz maldição sobre toda a humanidade.
Depois da queda de Adão, a terra como um todo não vive mais na glória do Éden. Passa a estar longe de Deus, e especialmente os humanos. Enoque percebe isso e ele anda com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, antes de seu julgamento assolar a terra. E Noé era um homem justo e também andava com Deus, em Gênesis 6:9. Mas ele tem que passar pelo julgamento, mas não sem amparo. Deus o instruiu a construir uma arca, e todos os que creram são salvos. Mas nessa história, somente ele e a sua família. A segunda parte de Gênesis mostra Deus escolhendo um povo de entre as nações e a santificando para si. É a semente ou a descendência de Abraão. Abraão, por fé, recebe bênçãos e promessas, mas seu filho, Isaque, se preocupa mais com os prazeres e as bondades passageiras e quase segue os passos de impedir o plano de Deus. Jacó, filho de Isaque, se apega firmemente às promessas de Deus, feitas a seu avô e passadas a seu pai, mas por seus próprios esforços. Deus o guia por um doloroso caminho para finalmente aprender a confiar somente em Deus. Essa lição que incluiu perder seu amado filho José para uma terra deserta e longínqua, até que a disciplina de Deus chegue a seu fim, com José e sua noiva gentia reinando sobre toda a terra, onde Israel desfrutará uma posição especial entre as nações. Vamos para o nosso quiz de hoje? Será que você sabe? Jerusalém é meu lugar, lá quero morar, salva-me. Olá, graça e paz a todos os nossos adolescentes da Igreja Batista Esmina, todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos assistem e nos acompanham pelo vídeo, a nossa EBD, onde nós aprendemos a palavra do Senhor. Eu quero aqui mostrar para vocês a nossa nova lição que estamos estudando. Gênesis, o livro dos começos. Ali que se iniciou, Deus na criação criou tudo aquilo que você vê, o céu, a terra, o mar, os animais, as plantações. Criou o homem, criou a mulher. E nós podemos ver que, assim como eles foram tentados a se afastar de Deus,
desobedecendo uma ordem do Senhor, não é diferente nos dias de hoje. Somos tentados todos os dias, mas nós escolhemos Deus. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos bem-aventurados. Amém? Então vamos agradecer a Deus por mais uma IBD e agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um domingo na tua presença, por estarmos aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome, porque tu és Rei. A ti, Senhor, toda honra e toda glória. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um que nos assiste. Aonde tiver alguém, Senhor, triste ou está afastado dos seus caminhos, Pai. Ó Deus, para que ele possa se arrepender, para que eles possam se achegar a Ti, porque o Senhor é aquele Deus que nos perdoa quando nós nos arrependemos. Para nós conseguirmos, Senhor, estar em comunhão contigo, é necessário arrependimento. E nós te agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa tão grande reconciliação através de Jesus, porque sozinhos nós não iríamos conseguir estar em comunhão contigo, Senhor, novamente, mas através de Jesus, o teu Filho, seu único Filho que deu a vida por nós, temos essa reconciliação contigo. Nós queremos te agradecer por essa graça maravilhosa, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Contamos com a sua presença no próximo domingo. Até lá, graça e paz. Jerusalém é meu lugar, lá quero morar. Salva-me, não me deixes aqui. Jerusalém é meu lugar,